Cara, eu. Meu nome é Flávio. Antes de eu começar a falar sobre este livro, eu queria falar quem eu sou, né? Para você que vai ouvir isso aqui, nem perder tempo caso você esteja procurando um crítico literário, um professor de letras ou alguém que simplesmente vai te dar alguma coisa que vai te, por exemplo, vai querer estudar para a prova, para alguma coisa assim desse livro. É, você não vai encontrar nada aqui, você só vai encontrar a opinião de um cara, que eu sou muito apaixonado por livros, né? E sempre tive vontade de fazer esse tipo de vídeo, né? Mas a gente sempre tenta vencer a vergonha, né? Porque a gente não é comunicador, tô numa certa bolha, né? Porque a gente sabe que isso aqui poucas pessoas têm um sucesso, muito porque elas têm um talento que eu não tenho. Mas eu, pô, cara, quer saber? Eu vou fazer esse vídeo aqui que se lasque o mundo e dane-se e beleza. O livro que a gente. O livro, né, tá aí na descrição, que é o Lolita, né? Do Nabokov, não sei se pronuncia assim, tá? Vocês me perdoem. E o que eu achei espetacular nesse livro são duas coisas. A escrita do cara, né? E o que eu fiquei pensando, cara, para quem não conhece a história do Lolita, do livro Lolita, Lolita é uma menina, né, que é vítima de um pedófilo, né? Ela não tem esse nome, o nome dela é Dolores no livro, né? E o que acontece? O que eu vou falar aqui não tem muito spoiler não, é um plot geral, tá? Plot, assim que se fala, um resumo geral do livro, mas não é nem questão que eu tenho a pretensão de comentar sobre o livro desse ponto de vista crítico, mas sobre o que eu achei interessante. Cara, o cara, ele começa o livro logo na primeira página, assim como Machado de Assis, naquele livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, você já percebe que é um narrador defunto, ou um defunto narrador, né, como o Machado brinca, né, na introdução do livro. Então você já sabe que já parte logo da primeira página, é um advogado, né, é um cara que está querendo falar assim, ó, o meu ex-cliente, que é falecido, resolveu publicar a sua defesa que ele ia apresentar ao juiz em forma de livro, né, mas ele só ia publicar se a Lolita, quer dizer, no caso, né, a menina lá estivesse também morta. Ou seja, ele fala, cara, já logo de cara, né, você já sabe que morreram. Não, já morreu as pessoas lá, as principais, que seria justamente ele, né, o narrador, que ele se autodenomina de Humbert Humbert, e a Lolita, que é a do Dolores. Beleza, ok. E aí começa. Então você começa a história vendo um cara tentando, na minha opinião, justificar a sua pedofilia, né? E em vários pontos da narrativa dele, que aí, lógico que é o trabalho brilhante do artista que escreveu, ele te seduz também. E aí você começa a pensar assim, cara, como deve ser complicado você se deve acho não, né? Como é complicado você ser um juiz, porque muitas vezes o cara que está lá se defendendo, ele através da linguagem ele cria uma história, uma ilusão, né? Que pode muitas vezes embaçar, né, a realidade e transformar aquele cara num poeta, num grande, vamos dizer assim, admirador de meninas. Olha, eu sou um admirador. Não é assim que ele fala no livro, né, mas a impressão que dá é assim, eu sou só um adorador de meninas. Qual é o problema ser um adorador de meninas? Tá no sangue humano. Aí ele começa a falar de outros caras da história que também cometeram o mesmo erro, o mesmo crime, e caras grandes da história. Mas o poeta Dante Alighieri gostava de fulaninha, que não sei o que, não sei o que lá. E o cara, ele começa a pensar outras pessoas, né, que também que foram muito importantes na história, na parte literária e artística, meio que para justificar o crime dele, né? E o cara, né, o artista Nabokov, ele faz mas com extrema elegância. É uma escrita absolutamente deliciosa. Você que começar a ler o livro, você não vai conseguir parar. Já te aviso, você não vai conseguir parar de ouvir, de ouvir,
Você não vai conseguir parar de ler essa história, né? E se eu não sou fluente em inglês, mas se você for fluente em inglês e manjar, parece que ele era russo, ele era de uma família muito poderosa da Rússia. Aí quando teve a guerra, né, a Revolução Russa, né, em 1917, se eu não me engano, desculpe o erro se eu estiver errado, a família dele foi perseguida, né, por ser capitalista e tal, e ele acabou migrando para fora da Rússia e acabou nessas migrações para fugir do regime totalitarista comunista, para não ser morto, né, ele acabou indo parar nos Estados Unidos e ele escreve muito bem inglês. Dizem que quem sabe ler inglês e lê sabendo as nuances, né, e as construções linguísticas desta língua, dizem que é um livro mais delicioso ainda, que tem um tom de humor, ele faz vários trocadilhos, né? Tanto é que todos os nomes das pessoas, eu li uma tradução da Folha de São Paulo, quando ela fez lá atrás, 2000 e pouco, 2003, todo domingo tinha um livrinho, né, que saía junto com a Folha de São Paulo. Caiu na minha mão esse livro, uma tradução que você percebe que várias pessoas do livro, elas não têm o seu nome verdadeiro. E aí é uma pista, né? Tipo, um cara lá é o guilty, culpado, né? E etc e tal. Mas aí cabe você a ler para você entender. É bem bacana. Né? E parece que até a palavra Humbert, em inglês tem algum significado que eu não sei. Mete no Google aí que você vai achar alguma coisa. Mas voltando pro livro, o que é interessante desse livro é um cara, que é o protagonista, ele tem uma experiência que todo moleque tem com 11, 12 anos de idade, com outra menina da mesma idade, ou seja, uma coisa absolutamente inerente à idade, né? Ou seja, nada de se criticar, porque ele não está pegando uma criança de 3 anos, ele com 11 e 12, são duas crianças de 11 e 12 anos, tem aquele famoso namorico na praia, e ele se apaixona pela menina perdidamente, né? E ele fica sabendo, né, um pouco tempo depois, né, que essa menina ela vem a falecer de tifo, né? E ele coloca no ideário dele, pro resto da vida, mesmo adulto, que as musas dele são exatamente as meninas, né, deste formato, de 11, 12 anos, mais ou menos com a pele bronzeada, enfim, o que era essa primeira menininha que ele com a idade apropriada teve um namorico, vamos dizer assim, a gente chama aqui de namorico em São Paulo, sabe? Aquele namoro que não sobe a serra, né? Namoro que começa como é que é? Namoro que começa na praia, não sobe a serra, aquelas coisas naturais que todos nós tivemos, e todos vocês que são menos de 10, 11, um dia vocês vão ter, e quem é mais disso já teve, e é normal. Mas quando você tem essa idade é normal. Agora, obviamente, quando você tem 20 anos e se apaixona por uma menina de 11 anos, você é um criminoso, né, cara? E ele passa, é um julgamento, ele vai ser preso, você entendeu? Ele tá tentando, ele, isso é spoiler se eu contar. O julgamento não é por isso, é por outra coisa, mas aí se eu contar é spoiler. Mas para ele dizer o porquê que ele assassinou, ele conta toda a história da vida dele. E ele tenta justificar asquerosamente, né, o seu lado asqueroso, tenta justificar esse lado dele criminoso durante toda a sua vida. Só que o interessante é isso, como é poético, cara, e como ele, ao mesmo tempo que ele faz a, a sua defesa, ele critica os valores americanos, os valores da época. Eu não estou dizendo que ele critica os Estados Unidos da América, não estou falando que ele fala mal do americano em si, mas ele critica a educação da época. Pô, você vê, as meninas, no caso a Lolita, olha aí, ó, o que ela lê? Ela fica lendo revista de cinema, ela quer ser artista de cinema, em vez de estar estudando uma coisa tal. E assim, ó, aí tá vendo? Ó, os caras lá gostam dessa musiquinha barulhenta, em vez de gostar. Aí sempre a Europa, porque ele é europeu, ele é um suíço no filme. No livro ele é um suíço, né? No livro ele é um suíço que muito bem de vida, no qual o pai dele tinha um hotel na Suíça, e ele vai para os Estados Unidos
Porque acontece o seguinte, ele era vagabundaço, não fazia porcaria nenhuma nesse hotel. O pai dele falece, aí o hotel começa a dar meio que errado, ele quer saber, não tá nem aí, nunca estudou, nunca se importou. Aí ele se formou em letras, por isso que ele escreve, tá aí não. Tá aí a justificativa porque ele escreve tão bem, ele escreve alguns artigos, segundo ele mesmo, medíocres, só para garantir. E ele se autodenomina no livro um cara extremamente bonito, extremamente atraente para as mulheres. E, tipo assim, segundo ele no livro, que é que tá? É a mente no criminoso. Vai você de acreditar ou não. Tá aí a sedução da linguagem. Tá aí o grande charme desse livro. E ele se diz o seguinte: ó, eu posso ficar com a mulher que eu quiser. A mulher que eu quiser, eu fico. Né? Só que ele preferia as menininhas, que tá aí o grande crime dele. Né? Pô, e ele vai tentando se justificar. Tal. E em vários momentos, inclusive no livro, ele injustamente acusa a pobre menina de meio que ser a culpada por algumas coisas. Às vezes ela sensualiza. E às vezes eu vejo que alguns outros leitores, né, acham isso. Mas eu não acho isso. Eu acho que é tudo desculpa dele para justificar o seu componente criminoso. A menina é a vítima da história, do começo ao fim, né? E porque ela sofreu a vida inteira na mão de outros, né? O que aconteceu? A Lolita, o pai dela, ela começa o livro. Quando ela entra na história, ela já é órfã de pai, né? E o que acontece? O professor, né, na época o professor tinha sido convidado para dar aula na faculdade ou não, ele foi convidado para ser tutor de uma pessoa no lugar lá, né, nessa cidade de mora Lolita. E ao chegar lá, essa casa pega fogo e ele vai se hospedar nessa outra casa. A mãe da Lolita é meio assim, é meio americanizada, tal demais, papapá. Só que ele se apaixona logo no primeiro dia que vê a Lolita, né? E o que essa menina fez? Nada, cara. Absolutamente nada. E ele abusa da menina, né? Quando tem a primeira chance, ele abusa dela. E depois ele se aproxima como? A mulher, né? Se apaixona, porque ele é muito bonito, né? Se apaixona por ele, a mãe da Lolita, e meio que ele casa com ela. Aí também você vai lá ver que interessante. No livro, ele casa com ela, e aí ele casa justamente para ficar mais próximo da menina. E por coisas da vida, acontece um acidente e ela é eliminada do livro. Né? Aliás, acontece um acidente, né, que está descrito lá. Então a gente acredita que seja um acidente mesmo. Não dá para saber. Tudo que envolve a mente de um criminoso, a gente não sabe se ele está escrevendo a verdade lá. Mas, porém, ele está dizendo lá que aconteceu um acidente com a mulher e ele acaba ficando meio que o padrasto da garotinha. E aí, porta aberta, ele abusa dela. É aqui que ele faz. Ele pega e foge na parte 2, isso é a parte 1 do livro. Aí na parte 2 do livro ele foge com a Lolita, ele roda os Estados Unidos, de leste a oeste, né? Acho que se não me engano, é lá para Nova York, vai lá para Califórnia, para aquele sul, ele atravessa os Estados Unidos, parando em várias pousadas e abusando da menina sistematicamente em todas elas. Não há pornografia nesse livro, não há esse teor, há só algumas descrições dele, porque ele prova mesmo, ele diz que ele abusa mesmo da menina várias vezes, vocês vão ficar com muita raiva dele no livro. Aí o que acontece? Ele para numa cidade lá, porque a menina precisa estudar, né? Pega mal. Ele começa a estudar e se envolve com outras meninas, se envolve com outros meninos, normal, né? Você tem amizade. E aí quando ele vê que a coisa aperta, ele volta a andar nos Estados Unidos novamente, até que chega um ponto onde a menina consegue fugir dos braços desse canalha. Foge. Ela consegue fugir do braço desse canalha e ele fica 2, 3 anos, se eu não me engano, no livro, sem o menor contato com ela. Entra em desespero, papapá, papapá e tal. Aí num belo dia ele recebe uma carta, né? De quem? Da Lolita. Porque ele volta da aula, né? Ele parou numa cidade, nessa cidade que ele parou para ela estudar, ele também dava aula. Era uma espécie de. Ele morava no condomínio, isso. Morava no condomínio, ele dava aula numa faculdade e a menina estudava lá no colegial deles lá. Beleza. Aí ele foge de lá
E já que ela fugiu, ele voltou para dar aula, ganhar um din-din, né? Pois bem, aí ele recebe uma carta que ela está grávida, né? Beleza, ela está grávida e precisa de uma grana, porque. Tá. Aí ele vai atrás, né? Ele através de. O que aconteceu? Quando ela fugiu, eu lembrei de uma coisa interessante. Quando ela foge, ele. Ele meio que tenta investigar aonde o cara e ela ficaram pousados, né? E não consegue descobrir. Então ele pegou uma técnica de investigação incrível e consegue achar o local dela, onde ela está morando, num lugar muito pobre. Ela casa com um cara que era surdo, porque tinha acabado de chegar da guerra e ficou surdo no combate, né? Ele era meio surdo. E eles estavam muito precisando de dinheiro. Ela pediu uma quantia, $400. Aí ele foi lá e deu $4.000, $5.000. Deu uma baita de uma grana para ela, ficou com dó. E ele falou assim: ó, esse carro que eu estou usando, que para eles fugirem dos Estados Unidos, era da mãe, ó, tô te pagando o carro como se fosse zero. Não, pega o dinheiro, tal. Beleza. E realmente, só que ele descobre também quem que, com quem que ela conseguiu fazer e que o cara fez com ela. Aí ele vai atrás para tomar satisfação com esse cara, né? Que também é outra parte interessante do livro. Mas assim, resumindo, o Lolita é um livraço que hoje não seria escrito por conta do politicamente correto. Infelizmente estamos vivendo uma fase muito ruim no mundo de censura, né? O artista, o Nabokov, ele consegue tocar nesse assunto com extremo cinismo, né? O cinismo do cara que comete o crime. E ao mesmo tempo ele consegue criticar toda a cultura europeia, né? E criticar a cultura americana, né? No jeito dele, e criticar de boa, assim, né? Dizer o que ele acha, ok, beleza, tá? Era um cara extremamente culto, né? Pelo que as obras de arte que ele comenta, tal, e mais. É um livro que vale a pena você ler e para você refletir exatamente o que mais eu refleti nesse livro. Cara, como o criminoso pode, através da linguagem sedutora, nos enganar. E hoje em dia não, eu tenho 51 anos, há muitos anos, nós já temos que prestar atenção na maneira na qual a gente vive no mundo digital, né? Da maneira na qual essas pessoas nos enganam diariamente, né? Quanto que nós somos manipulados e quanto nós somos manipuláveis. E quanto é importante você ler um livro que prova para você que o cara, quando comete um crime, ele pode dar a versão dele poeticamente, lindamente. Você tem até, em certos momentos, você fala, cara, realmente, será que é justificável? Porque o cara escreve bem. E você tem que ter aquela firmeza de propósito, aquela firmeza de princípios. Pô, tá errado, cara. Que é isso? Você tá estuprando uma criança com 30 e poucos anos. Você acha isso certo? Que é isso? E sempre atenção. E sempre é bom a gente ter atenção para quem tem filha ou não, sobrinhas, né? Enfim, menores, né? Nessas idades, dos outros caras, como é que eles olham para essas crianças. E agora com a internet, que é praticamente a rua, né? Só que em casa, pior ainda, né? Essas pessoas se infiltram na vida dos nossos filhos, até meninos, né? Tem meninos também, não é só de meninas, mas dos nossos filhos, e vão com esse papo sedutor através dessas linguagens, tal, e atingir o coração da sociedade, que são os nossos pequenos, né? Que é terrível, né? Estamos aqui no Brasil, estou falando de abril de 23, todo mundo ainda está estarrecido com as tragédias que ocorreram nas escolas. Há pouco tempo atrás, uma senhora, professora, foi esfaqueada por trás por um aluno e logo em seguida, na sequência, um rapaz entrou com uma machadinha e matou 4 crianças em Blumenau, monstro de Blumenau, ou seja, machuca a sociedade quando as vítimas são as nossas crianças. Acontece dentro da escola, né? O professor é como se fosse a nossa mãe, né? A professora, o nosso pai, o professor. Você vê isso acontecer, te magoa. E de repente, se você se deixar conversar pelo cara da machadinha,
E se o cara souber escrever bem, ele pode contar uma história tão linda, com uma prosa poética, né, que é exatamente o que o livro é, Lolita, uma prosa poética, e você fica seduzido pela linguagem do cara, cara. E aí, cadê a prova? Você é um criminoso, cara. Você estuprou uma garota de 11, 12 anos, a Dolores, né, a Lolita, ele chamava de Lolita, durante alguns anos, cara. Você tem cadeia. Quero nem saber se você está justificando ou não, mas como é interessante esse livro. Sem contar que é assim, é um livro rápido, é um livro curtinho, deve ter umas 340 páginas, assim, 50. Você umas 2, 3 dias assim, para quem tem velocidade, eu não tenho essa velocidade, eu demoro um pouco mais, mas para quem tem velocidade, consegue ler rapidamente, você nem consegue, você já dorme, opa, você dorme, acorda pensando no livro, cara, é impressionante. E você fica com aquilo na cabeça. Faz um tempão que eu já li esse livro, um mês, e hoje eu tive essa coragem. E aí, gostou? Achou legal? Não gostou? Também tá tranquilo, porque a vida é assim mesmo, não é? Você não vai agradar a todo mundo. Mas se você gostou, comenta aí, cara. O que, que você achou? Indica um livro aí que você gostou de ler. Pra mim, eu gosto dessas coisas, de pessoas que leem, a gente troca informações. E a leitura é uma delícia, a leitura é uma atividade que abre portas, né? As portas da percepção, né? Esse livro é bom também. O livro do Aldous Huxley, o cara que escreveu Admirável Mundo Novo, As Portas da Percepção. Cara, valeu, obrigado se você ficou até aqui. Um grande abraço e até mais, até uma próxima resenha aí. Eu vou resenhar a próxima resenha, um livro que estou acabando esses dias, e que é do cara que escreveu a Crônica de Nárnia, C.S. Lewis, é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Um grande abraço.